Fala galera, se liga só, mais um MazaCast no ar. Hoje estamos com dois convidados de peso. Primeiramente, pessoal, queria agradecer pelo tempo de vocês aí, Josimar e Tony. Josi, começa se apresentando aí pra galera. Prazer estar aqui, Caio. Obrigado pelo convite. Meu nome é Josimar, sou técnico em produtos na Masa, estou na Masa há 4 anos e também atuo como gerente comercial, atuando em 10 estados, gerenciando 20 representantes. Isso aí. Bom, eu sou o Tony, acho que a grande maioria de vocês me conhece, eu já estou na Masa aí há 8 para 9 anos aproximadamente, né? Na área técnica, esse ano vai completar 21 anos. Comecei a minha carreira como pintor até os 30 anos, depois eu falo que eu caí de paraquedas na área técnica. Entrei na área técnica e de lá trabalhei em outras empresas, entrei na Masa, a Masa era a realização de um sonho, né? Então entrar na Masa foi para mim uma divisão de águas, né? Aqui eu tive a oportunidade de crescer muito profissionalmente, ganhar muito em aprendizado em linhas de produto, que até então eu não tinha essa vivência, linha industrial, né? Atuei no Brasil todo e em alguns países da América do Sul. Top demais, então vambora, vamos começar esse bate-papo aí. Josi, vamos começar aí por você, pro pessoal saber aí, hoje é um podcast um pouco técnico, né, aí porque são dois técnicos, hoje o Tony atua na área de representação comercial, mas também tem bastante parte técnica e muito conteúdo aí. Josi, conta aí pra gente como foi tua história com a Masa, quanto tempo você tá no mercado de tinta. Então, eu comecei na tinta em loja, né? Comecei trabalhando na expedição, lá na Leão Tintas, no interior de São Paulo, em Guaíra. Comecei ali trabalhando com expedição, da expedição eu fui para o administrativo eu fui para o balcão de vendas, trabalhei como vendedor, atuei bastante na área automotiva, como colorista também, e um certo dia o Tony apareceu lá na loja para apresentar um representante novo da Masa, e eu falei, pô, Tony, me ajuda aí, eu quero virar técnico, cara, meu sonho é virar técnico. Legal. Tem várias empresas, nunca conseguia, né? Então ele falou, eu não vou te colocar você lá dentro, mas vou te dar uma ajuda, vou te dar um empurrão lá. Tony já trabalhava na Masa. O Tony já estava na Masa, ele já estava começando como gerente ali, né? Mas a gente já se conhecia já há anos atrás, porque eu já visitava essa loja que o Josimar trabalhava como técnico de uma outra fábrica. Legal. Então a gente já tinha esse vínculo de amizade. E aí a Masa tinha a gente precisava de mais um técnico, né? Porque a empresa vinha crescendo, até então era só eu e o Lopes, né? Quando eu entrei aqui era só o Lopinho. E aí a gente buscava mais uma pessoa. E eu ainda brinquei com o Josimar. Eu lembro que eu cheguei nele e falei assim, você quer trabalhar de técnico? Quero. Tá preparado? Tá preparado? Você tá pronto para poder ficar fora de casa uma semana, 2, né? Ficar em casa só de sábado e domingo, não acompanhar o crescimento das crianças? Não, eu tô, é isso que eu quero. Eu lembro que a sua esposa estava grávida, né? Tava grávida. Tá. Tava grávida. Aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, espera a neném nascer, pensa bem, depois a gente toca o projeto. E aí foi. Cara, aí o Tony pegou... O Tony tava indo embora, eu lembro da loja, eu falei, Tony, me dá uma força, cara, eu preciso crescer, eu sei que daqui eu não vou passar do balcão, né? O Tony, pô, me dá seu currículo aí, manda seu currículo, eu já fui lá, digitei um currículo rápido, você tava na estrada, né? Tava na estrada. Pá, mandei o currículo pro Tony, falei, seja o que Deus quiser, né? Não vou ter muita fé. Aí passou um certo tempo, falou, Josi, deu certo aqui, você vai fazer uma entrevista lá na Masa. Legal. Você consegue vir na Masa? Eu falei, pô, cara, eu lembro até hoje que eu comecei a fazer a primeira entrevista aqui no dia 6 de junho. E eu peguei um carro emprestado lá e vim na Masa. Me deixaram ali na recepção, eu cheguei às 7 horas da manhã, fui atendido 6 horas da tarde, velho. Quem que fez a entrevista? Foi o Nené, na época tava o Nené e tinha um gerente que era o Amauri. O Amauri tava aqui e o Tony junto, né? Batemos o primeiro papo ali, né? Depois, no primeiro instante, eu não tinha falado com o Marcelo ainda. Não, beleza, eu saí daqui 9 horas da noite, fui embora, fui embora, falei, não vai virar nada aqui lá. Depois, gastei com viagem pra caralho, velho, tava longe, né? Longe, ganhava pouco pra caramba. Aí vim, fiz entrevista, falei, vamos lá, ver o que vai dar. Aí passou uns 2 meses, o Tony, sei lá de novo. Aí vim conversar com o Marcelo. Aí conversando, o que ia acontecer, que região que eu ia fazer, né? O Nené falou, Osmar, não se preocupa aí, no início agora, você vai rodar aí uns 300 quilômetros, vou fazer uma região pequena para você,
até se aprender, conhecer sobre o produto, porque a massa, o leque é muito grande, né? E você dentro de uma loja, você vive um mundo mais exprimido, um mundo menor, né? Você não conhece toda essa linha de produtos. São 2 produtos que trabalham ali. Eu entendia bastante do automotivo, entendi do imobiliário, mas quando você entra no mundo industrial, é um mundo totalmente diferente. Aí fizemos a segunda entrevista, Marcelo, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí passou uns 4 meses, nada, já era quase final de ano. Falei, pô, velho, esse cara não vai me ligar nada. Falei, vou mandar uma mensagem pro Marcelo, que ele falou que podia mandar, né? Ô, Marcelo, e aí? Aí passou uns 3, 4 dias, ele me respondeu, que dia que você pode começar? Eu falei, amanhã, velho. Vou começar amanhã. Não, desculpa, teve uma vez que você me buscou. Aí teve mais uma entrevista, então não foi 2, foram 3 entrevistas. 3. Aí na terceira que eu vim, aí eu falei, Tony, olha, os caras falaram pra você lá de novo. Eu falei, Tony, tô quebrado. Tem jeito aí não, eu te busco aí. Falei, então. cara, não tem dinheiro, vou te falar a verdade, não tem dinheiro pra ir. Não tinha mesmo. Minha mulher grávida, fazendo pré-natal, e tava aquele perrengue, né? Aí o Tony falou, pera aí, e você tá de férias? Tava de férias. O Tony de férias. Ó, amanhã você acorda às 5h30 que eu vou te buscar. Nisso, minha filha já tinha nascido, que você pegou no colo lá. Minha filha nasceu, vou te buscar. Falei, pô, velho, o cara vai sair da casa dele de feira. Ribeirão Preto. Preto. Pra depois vir aqui, foi lá levar em Guaíra e voltar pro Ribeirão. Isso aí. Aí me buscou aí nessa última entrevista que ele fez, todo esse processo de me buscar, levar, né? Chegando 10 horas da noite em Guaíra. Ele ia chegar na casa dele mais de meia-noite. Aí Marcelo me ligou depois dessa história. Que dia que você pode começar? Eu falei, amanhã. Ele falou, não, você é louco, amanhã? Isso era em dezembro. Eu lembro que ele falou assim, pô, mas por que me buscar? Eu falei, cara, é assim, ó, a gente precisa de uma pessoa que realmente tem interesse, tenha vontade, né? Sim. E de aprender. Ele tinha já um conhecimento muito bacana no automotivo, que era a vivência dele maior. E a gente precisava de um cara assim, né, para ajudar. E eu falei, cara, não custa nada eu ir aí te buscar. Ah, mas tá de férias? Eu falei, não, isso aí é tranquilo, vamos lá. Né, porque eu sabia do potencial dele, sabia que isso ia ser importante pra gente aqui na empresa. Cara, isso é muito legal porque quem aí já assistiu os outros podcasts, a gente fala muito da cultura da Masa, né? E aí, depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso, da amizade, parceria, o contexto aqui, como que funciona. Às vezes as pessoas vê, não acredita, mas quem realmente está aqui sabe... Quem vive o mundo Masa. Todo mundo os clientes, profissionais de pintura, o pessoal que chega aqui na Masa, eles têm uma visão diferente mesmo, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vim para a Masa, eu tinha trabalhado por um longo período numa multinacional, né? Eu atendia a região de uma distribuidora que era a antiga ProTintas, né? Fazia lá um trabalho para souvenir, então é uma pegada diferente. Né? Depois eu fui para uma outra fábrica, que era Real em São Paulo, Guarulhos, também é uma pegada diferente. Quando eu cheguei na Masa, né, eu falei, puta, cara, que empresa top para trabalhar. Né? Até fui indicado para falar com o Nenê, com o Marcelo, pelo Humberto, que era um cara que trabalhou comigo, foi meu gerente lá atrás na distribuidora da souvenir. E aqui é diferente, esse ambiente familiar, essa proximidade que a gente tem, não tem em outro lugar, não tem. E quem chega aqui fica maravilhado quando vê. Né? Os caras vê o tamanho da estrutura, vê o tamanho da empresa, o portfólio que a gente tem, e essa facilidade de lidar, sabe, de estar direto com o dono, de bater um papo com o Marcelo, com vocês, com a gente, né? Essa proximidade que tem, é coisa de outro mundo, não existe, né? É muito fácil, né? Tomar as decisões. É muito fácil. Fácil. Só na Masa que tem. Aí eu chegando, o Marcelo falou, Josimar, então foi o seguinte, pede conta aí do seu trabalho e você começa dia 1º de fevereiro, descansa um mês aí. Então eu tava 15 anos na loja, nunca tinha tirado férias, sempre vendendo férias para sustentar ali, né? Então foi, vou descansar. Aí eu trabalhei até dia 1º de janeiro, descansei em janeiro e em fevereiro eu cheguei. Então é uma história engraçada que eu cheguei com toda a documentação, né? Peguei o ônibus, vim de ônibus, o Marcelo vem de ônibus, depois você vai embora no carro. Aí chegando aqui, aí ele falou assim, você vai na Alessandra Mazieiro lá, vai entregar a documentação para ela, e nisso ela chegou na sala do Éder ali. Aí eu entregando a documentação, ela falou, cadê seu RG? Eu falei, não tem RG, eu tô no CNH, né? Aí o Éder do lado, vai ser mandado embora no primeiro dia. Pô, velho. Aí eu tremendo de medo ali, falei, bicho, que cagada, vem agora. Ela falou, não, eu preciso saber só o órgão expeditor da sua RG. Eu falei, não, isso eu sei. Isso aí tranquilo. Pegou lá e anotou, ele falou, graças a Deus, passou. Aí comecei a trabalhar, velho. Aí foi bem da hora a história, até chegar foi legal.
E você, Tony, como que foi esse início aí com a Masa? Cara, como eu disse lá no início, né? O meu trabalho com tinta é desde pequeno. Eu lembro que com 10 anos, cara, eu já estava dentro de uma oficina, sofrendo, lixando massa plástica. Eu lembro até hoje, cara, Iberê, dura pra caramba. Eu magrinho, velho, um taco de madeira gigantesco, lixando aquela massa sem nem sequer o cara passar a lixadeira para facilitar, né? Então eu cresci dentro de uma oficina. Naquele período... Você tinha algum familiar, alguma coisa do tipo? Isso foi com um primo meu, que na verdade era a gente meio que irmão ali, né? Cresceu junto, desde pequeno na mesma casa. E ele já era um profissional de funilaria e pintura. Né? Legal. E aí eu tive essa oportunidade de aprender com ele primeiro o segmento automotivo. Né? Naquela época você tinha que aprender tudo. Então eu não aprendia só o lance da pintura automotiva. Eu aprendi a funilaria, que era o lance de desamassar, né? Soldar. A parte de elétrica, que naquela época era Fusca, Brasília, Corcel 1, né? Depois veio sair um Corcelzinho 2, que eu tenho 51 anos, então isso vem lá de trás. Aí você tinha que fazer tudo, parte elétrica, mecânicas, eu aprendia tudo. Né? E eu sempre quis trabalhar como técnico, era um sonho. Só que nesse período, entre esse lance de trabalhar como pintor, eu gostava muito, fazia muita arte, eu gostava de montar em boi. Né, que eu falo que foi uma das minhas profissões. Quando eu me tornei peão de rodeio aos 17 anos, que eu montei meu primeiro rodeio profissional, quando não tinha rodeio, eu trabalhava de pintor. Quando tinha rodeio, eu ia para a montaria. Isso foi que me fez chegar até a área técnica. Como? Um dia eu machuquei o ombro no rodeio, rompi um tendão, precisei operar. Um amigo meu de escola trabalhava numa loja de tinta, e aí eu fui buscar um material que eu estava fazendo um bico de pintor, e aí ele me chamou, ele trabalhava numa distribuidora da Souvenir. Ele me chamou para poder fazer um treinamento de automotivo com aquele pessoal novo, com a equipe de venda, né? Mas era coisa básica, era para ir lá, ó, a massa plástica serve para isso, a poliéster para isso, o Prime EPU, ensinar o pessoal do telemarketing e os representantes a venderem o produto automotivo, que até então eles não tinham vivência com isso. E eu ainda lembro, eu falei, Adriano, eu não sei, cara, falar direito assim, né? Pô, eu não tinha nem a 6ª série. Né, era muito envergonhado. Ele, não, cara, você conhece tudo de produto, vai lá, eu te ajudo. E o Adriano já era um cara inteligente pra caramba, né, estudado. Eu, não vou, não quis ir. Aí, resumindo, me convenceu pelo cansaço. Aí eu falei, tá, eu vou, mas você me ajuda, você fica do meu lado, se eu fazer alguma coisa errada, você me corrige. Resumindo, era um trabalho de uma semana, que virou 2, um mês, né? Aí um dia o Pedro, que era o antigo gerente, me chamou e falou, ó, a partir de segunda-feira, o horário é 7, você pode vir e vai começar a trabalhar com a gente. E aí eu peguei e ainda brinquei. Eu falei, não, mas eu tenho uma outra profissão. Eu até venho, mas eu não posso deixar aquilo ali, que era o rodeio. E aí eu falei, cara, ele não vai aceitar, né? Aí eu continuo onde eu tava. Ele falou, não, se é por isso não, você vai vir trabalhar com a gente e eu te libero nos finais de semana para você ir montar sexta, sábado, domingo. E foi. E aí me patrocinavam, e de lá eu fui para a fábrica, e aí foi aonde eu saí dessa empresa, fui para a Real, que é uma outra fábrica de tinta em Guarulhos, porque era uma fábrica nacional, onde eu ia ter um crescimento profissional um pouco maior, né? Foi ali que eu comecei a fazer outros estados, que até então fazia só o interior de São Paulo, 223 cidades. Foi até nesse período que eu conheci o Josimar. Resumindo, aonde a Masa entrou na minha vida? Trabalhando nessa fábrica, a gente fazia muitos testes de produto, comparava, né, produtos de concorrentes com os nossos, assim como qualquer fábrica faz. E a Masa sempre era aquela pedra no nosso sapato. Pô, como é que os caras conseguem fazer isso? Putz, o produto dos caras é bom pra caramba, né? E aí já surgia aquela curiosidade de tentar entender o que era a Masa, de onde vinha, né? E aí eu descobri que um antigo gerente meu, que é o Humberto, representante da região de Araraquara ali, né, foi meu gerente lá nessa distribuidora da Souvenir, era representante na Masa. E em conversa, onde a gente se encontrou na estrada, em conversa ele falou, pô, vai lá na Masa, cara, tá só o Lopes, né? O Lopinho era aquela correria, tudo para ele, né? A Masa crescendo. Crescendo muito, a Masa vinha num processo de crescimento gigante. Ó, eu acho que eles vão precisar de mais alguém. E a mesma história, eu vim aqui várias vezes. Demorou um ano para eu entrar. Aí eu cheguei, liguei pro Nenê, né? Que ele me passou o telefone do Nenê, me passou o telefone do Marcelo, liguei para os dois. Aí, não, vem aqui, vem tomar um café com a gente aqui, né? E venha conhecer a Masa. Vim tomar esse café. Né? Aí eles me atenderam, o Marcelo me levou, me apresentou a empresa.
Aí o Nenê, a primeira conversa com o Nenê, ele, então, hoje a gente não precisa de um técnico, eu já tenho o Lopes, né? Quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho um pessoal que faz um freelance aí e me ajuda, né? Você não quer trabalhar de representante? Na época foi o primeiro emprego que ele me ofereceu. E eu, cara, eu vinha numa situação financeira difícil, porque a outra empresa que eu estava trabalhando estava passando uma dificuldade grande, né? E aí eu até então não aceitei. Eu falei, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro para investir na representação. O representante tem que ter um carro, né? Eu tenho que ter dinheiro para custear o meu trabalho. Eu falei, eu não posso, eu não tenho como. Mas se você quiser me contratar como técnico, eu venho. Aí, por enquanto, vamos conversando. Aí passou 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses. Eu falei, esse cara não vai me chamar. Aí eu peguei e liguei de novo. Falei, Nenê, você tá na Mazda? Tô indo aí tomar café. Eu te ofereci. Eu vou ir tomar café. E aí, você morava onde? Ribeirão Preto. Perto. Aí aluguei um carro ainda, porque eu tava sem carro. Aí eu aluguei um carro lá, falei, vou alugar o carro e vou. Aí cheguei aqui, a gente bateu um papo, tal, conversando. Aí o Marcelo chegou. E eu falo que quem realmente deu o empurrão para eu entrar foi o Marcelo. Marcelo, Nenê, a gente precisa, o Lopes está sozinho, tal, é muita coisa para ele, né? E a gente precisa crescer na linha automotiva. O Tony conhece muito de automotivo, conhece de imobiliário, o industrial eu conhecia bem pouco, mas isso é fácil, né? Ele aprende. E aí foi onde que eu acabei ingressando na Mazda. Aí eu lembro que eu saindo daqui dessa conversa, o Lopes estava saindo de carro. Aí eu parei, ele saindo assim, eu olhei, eu conheci dos vídeos, né? Falei, você é o Lopes, você é o técnico? Sou o Tony e tal, né? Eu tô aqui, vim falar com o Nenê e com o Marcelo, tô tentando entrar aí na área técnica, né? Eu sei que você tá sozinho e eu tô sozinho, então vamos unir nós dois, me ajuda aí, cara, né? Pra eu entrar aí e tal. Aí eu te ajudo, vou te ajudar a dividir essa área técnica. Aí resumindo, aí deu certo, eu entrei aqui. No início eu já tinha essa experiência grande em automotivo, né? Conseguimos aí fazer um trabalho muito bacana com a Mazda no início automotivo, no imobiliário. E aí essa área de industrial, eu fui meio que assimilando. O fato de eu conhecer muito automotivo e os produtos terem ali uma aplicação, uma preparação bem similar, foi fácil para eu aprender a linha industrial. Show. Que era um segmento que eu nunca tinha entrado em nenhuma outra fábrica, né? E a Mazda, a gente sabe que é líder nesse segmento, é gigantesca. E aí, cara, nisso aí já se vão aí 21 anos de área técnica, vamos fazer 9 anos na Mazda. Que legal. E hoje eu sou representante no estado de Rondônia e Acre, né? Há 2 anos eu tive o privilégio aí de ganhar essa região para trabalhar como representante. Atuo lá como representante e também faço a parte técnica lá na minha região. Top demais. Já vamos começar a falar um pouco de produto, mas antes, queria perguntar pro Josi como que foi essa parte de começar a ensinar da palestra. O Tony já comentou que teve um gatilho ali e acabou dando certo. Meus primeiros treinamentos foi bem difícil, porque falar em público é complicado, né? Então eu acompanhei o Tony por alguns dias. Eles me falaram aí que ia ficar pelo menos um mês, mas foi só uma semana. E quando eu falei ali, que o Nené falou, pô, Elismar, vai ficar no raio 300 km da sua casa, minha primeira viagem foi pra Chapecó, 1.300 km. Esqueceu do 1.000, pô. Que faz questão de colocar os 1.000 ali. Então, na verdade, eles me jogaram na rua e falou, vai embora. Vai. Foi, a coisa a gente tá aqui pra e eu sempre no telefone, Tony, como é que eu faço? Lopes, ligar pro Tony. Tinha outro técnico aqui, que era o Pederiva, né? Acompanhei o Pederiva em alguns treinamentos também, algumas palestras. E minha primeira palestra foi em Minas, lá com o Renato, lá em Limeira do Oeste. E fui fazer a aplicação de um efeito Mazda Quartem, um efeito ferrugem, passar fita, tudo. Nunca tinha aplicado o produto, mas na loja que eu trabalhava eu sempre fui muito curioso. Então chegava produto, eu sempre queria aplicar, eu queria entender palestra que tinha na loja, eu participava de todas. Então, eu sempre curioso da embalagem, para aprender o que servia. Marmorado, sabe fazer? Sei. Nunca tinha aplicado, velho, marmorado na parede. Chegava lá, olhava uns vídeos e pau, aplicava. Ah, Mazda Quartem, como é que faz? Pô, Tony, como é que faz isso aqui, velho? Cada um faz de um jeito, Osmar. Catei uma sacolinha, amassei ela lá e comecei a fazer efeito na sacolinha. Pô, deu certo, tá lá até hoje na loja. E é um dos mais bonitos. Eu fui na loja lá e cheguei lá e falei, pô, cara, meu primeiro efeito, olha aí, tá aqui, perfeito. E comecei a dar palestra, treinamentos, estudava muito, cara. Quando o Tony, a primeira vez que o Tony me falou de levar meu currículo,
Eu entrei no site da Masa e comecei a pegar boletim Pega aí tudo que a Masa tudo tem, que tinha ali, vai. YouTube, principalmente industrial, fui lendo muito, mas comia com farinha aquilo ali, estudava todo dia. Quando eu entrei, os caras me perguntavam em palestra sobre industrial, eu falava, não, peraí, catava o telefone ali, né, punha um vídeo rodar, catava o telefone, como é que é isso aqui, Tony? É assim, voltava, respondia o cara, e nisso eu fui aprendendo. Aí o Tony falou, Josimar, você vai começar a atender o saque. Vamos começar a passar alguns telefonemas para você. Isso foi muito bom para mim aprender a atender o saque, cara, porque a dúvida de todo mundo era a minha dúvida. Então eu tirava a dúvida que jeito, entendi o saque, como é que eu faço isso? Esse produto tá assim, o que aconteceu? Gente, só um minutinho, eu tô na rodovia aqui, tá ruim, o sinal tá ruim, já vou te ligar de volta. Lopes, Tony, como que eu faço? Cara, aí ali eu fui aprendendo. E sempre estudando, pegando boletim técnico, estudando. Então aí, eu tive agora o ano passado, em Palmas, lá no Tocantins, eu dei um treinamento para 150 pintores. Então, em Araguaína foi quase 300 pintores. Um treinamento dentro de um auditório top, que foi um evento bem grande. E está fluindo, graças a Deus. Esse lance de treinamento é bacana. Quando eu cara. comecei, o meu primeiro treinamento foi em Escalvado. Eu nunca tinha falado em público. Esse lance no início é difícil. Eu falei, puta, cara, eu não vou conseguir fazer isso, né? E aí eu falei com o representante ainda, falei, Cezinha, se eu engasgar, você me ajuda, né? Que foi 1 minuto e meio ali, meio que querendo pegar no tranco, depois o negócio embalou, velho. Eu saí de lá, os caras, você fala bem. Falei, caramba, eu consegui enganar todo mundo. Mas foi legal. E aí um dos treinamentos que eu não esqueço foi um que eu fiz em São Paulo, na Feitintas, no auditório da feira. Tinha 480 pessoas. Caramba. E entre pintor, engenheiro, estavam lá um pessoal top lá, né? Eu fui fazer esse treinamento, eu lembro que eu subi lá no palco, e, cara, falando para aquele monte de gente, olhando assim, tinha muitos amigos meus, pintores, que estavam lá, né? E eu falando, e depois foi 30 minutos de pergunta e resposta. E eu com medo, né? Aquela adrenalina de não saber responder, e os caras perguntavam, eu respondia, outro perguntava, eu respondia, e aí o pessoal, acho que é arquiteto, né? Acho que o pessoal queria fazer faz umas perguntas mais técnicas, difícil, eu lembro que depois que terminou, eu saí de lá, entrei atrás do auditório e chorei igual criança, cara. Chorei, porque tava passando a feira inteira, né? E aí era a realização de um sonho. Eu falei, cara, eu desde pequeno eu quis isso aqui pra minha vida, né? E aí hoje foi o top. E aí depois foi com a Masa, né? Esse lance de fazer treinamentos fora do país, de conhecer outras culturas. Aí hoje conhece tudo, né? É muito bom, cara. Pra gente que gosta do que faz, porque a gente faz com amor, né? Exato. Eu falo que eu sou representante hoje, mas eu sou pintor e nunca vou deixar de ser, e sou técnico, porque é o que me trouxe onde eu tô hoje. E se a gente tivesse que dar um chute aí nesses anos de carreira, quantos profissionais vocês acham que já treinaram? Cara, eu em 4 anos eu posso falar seguramente mais de 10 mil pintores. Se for mais de 10 mil pintores aí. A gente chega a fazer 4 treinamentos na semana, com mais de 100 pintores por treinamento. Então passa disso, né, José? Passa. Puro bem expressivo. É bem expressivo, né? Muito. Difícil calcular agora, mas é bem... O que eu gosto de ressaltar bem no nosso treinamento, o que é nós temos nossos slides ali, onde passamos nossas imagens, e a gente não vai ler o que está escrito ali. Então a Masa, ela passa o que é, como aplicar cada treinamento, sobre aplicação, de uma forma técnica, ensinando ou informando o pintor da forma correta de usar o produto, né? Não é bem... Os treinamentos a gente procura fazer cada um de uma forma. A gente vai muito pelo que o lojista quer, né? É dinâmico. O que você quer para sua loja? Você quer que eu foque em algum produto específico? Você quer que eu fale de uma forma mais técnica? Não. O pintor, cara, assim, eu te falo como pintor. O Josimar acompanhou muitos treinamentos meus. Sim. Vários. O pintor, ele não quer ficar ouvindo muito teoria, muita coisa técnica. Ele quer praticidade. Ele quer que você vá lá e faça um treinamento prático, que você vai interagir com ele, né? Que você realmente vai lá para tirar dúvida, né? Legal. Porque a gente sabe que tem aquele profissional de pintor que vai lá realmente para ouvir, para aprender, e alguns para poder ter um conhecimento leve ali, né, e participar do evento, né? Então acho que o treinamento de uma forma mais leve, mais rápida, assim, né? Você falando realmente a linguagem do pintor, exato, a coisa acontece, flui de uma forma melhor. Aí o cara consegue absorver mais. A Masa entrega isso nos treinamentos. E nessa parte de
tem bastante experiência de conteúdo. Hoje o Josi é gerente comercial e o Tony é representante. Vocês acham que isso ajudou de alguma forma lá na ponta, na hora de conversar com o cliente, na hora de fazer a gestão dos representantes? Bastante. Até mesmo na área comercial, até quando eu entrei na Masa, o Tony estava indo para gerente, né? Isso. Tava saindo. E o Marcelo falou, pô, Josmar, eu quero contratar um cara que futuramente vai ser um gerente. Então eu quero que você vá e entre na área comercial. Tá vendo? Prateleira vazia, o cara tem sistema tintométrico, condições de colocar, vai entrando, vai entendendo o que é a Masa no comercial da Masa, além dos produtos. Cara, que eu vim do comercial, eu vim das vendas. Eu tinha 15 anos de venda, então para mim foi fácil, mas é um mundo diferente, né? Você lidar direto com o lojista. E eu lidava direto com o público, o cliente final. Então foi bem tranquilo, mas nessa transição deu um certo medo, né? Deu um certo... Porque você lidar com pessoas assim, dessa forma... O Marcelo falou, pô, a partir de janeiro agora você vai ser gerente, você vai, além da área técnica, você vai gerenciar 10 representantes. Eu lembro até hoje que era 10. Eu fazia interior de São Paulo, um pedacinho de Minas ali. Aí no outro já veio uma paulada, né? Veio 10 estados no Brasil, de Roraima, Rio Grande do Sul, e 20 representantes. Graças a Deus, acho que consegue administrar bem ali, né? Conciliar a área técnica, a área comercial e fechando a agenda e dando conta do trabalho aí, né? Eu, quando entrei aqui, cara, na área técnica, eu sempre gostei muito do comercial, né? Então, assim, lá eu ia fazer o trabalho técnico com o representante, eu já procurava ajudá-lo. Falei, pô, cara, ó, nessa loja aqui, ó, o cara tem um produto ali da marca A, B ou C e ele não compra da Masa. A Masa tem, oferece pro cara, né? E aí, às vezes, eu aprendi isso com o representante. Ele chegava na loja, antes de falar com o comprador ou com o pessoal do balcão, ele cumprimentava todo mundo, aí ele saía com um caderninho anotando o que ele tinha de outras marcas que ele poderia oferecer da nossa, da Masa. E depois ele ia lá e sentava e falava com o cara. Aí eu usava isso para poder passar isso, transmitir isso para os outros representantes. E quando eu entrei aqui na Masa, eu sempre tive relacionamento com muitos vendedores, né? E aí o Marcelo e o Nenê, na época, ainda me pediu meio que uma ajuda, assim, ó, eu tenho uma região tal que eu tô meio lá fraco, eu não tenho representante. Você conhece alguém para me ajudar? Eu lembro que no início vieram, acho que 10 ou 11 representantes que eu indiquei. Alguns continuaram. O Léo do Vale do Aço, né? O Leonardo. O Márcio Redondo, não lembro quem mais, mas eram assim, vou dar um exemplo. O Léo, ele trabalhava já numa outra empresa, e a gente tinha muita amizade, e a Masa tinha uma venda bem pequena nessa região, bem pequena, né? E aí pô, Léo, vem pra cá, né? Vamos fazer um trabalho, né? A empresa é boa, o portfólio é gigantesco, confiável, e aí ele veio. E graças a Deus, com o trabalho dele, o apoio da Masa, explodiu a região. Sim, né? O Márcio Redondo. O Márcio Redondo é meu irmão. Ele é um cara que, aonde eu passei, ele veio comigo. Lá atrás, na distribuidora da Sublinha, onde eu trabalhei, ele trabalhava já. Ele era um dos melhores representantes daquela empresa, né, dessa distribuidora. Ganhava premiação, moto. Sim. E aí, quando eu saí de lá e fui para outra empresa, o Márcio, vem comigo. Foi comigo, acreditou em mim. Quando eu saí da vim para a Masa, Márcio, vem comigo. E hoje ele tem a região dele lá, ele faz um trabalho muito bacana. E eu já tinha essa vivência com comercial. Então, para mim, quando eu ingressei na gerência, já foi mais fácil, porque eu já vivia isso assim, meio que imparcial, né? E a representação veio casar com tudo isso, porque eu já tinha esse aprendizado, né, comercial, que eu tive grandes pessoas aí por trás que eu aprendia muito, olhava muito a forma deles trabalharem, a área técnica que ajuda muito, né? E a oportunidade de ter uma região aí, isso a gente concilia tudo e vamos para frente. Bom, vamos embora então. Eu queria que você explicasse para o pessoal que vai assistir a gente, numa linguagem um pouco menos formal, o portfólio da Masa, num contexto geral. A gente sempre fala, a Masa é o maior portfólio de tinta do Brasil. Como que a pessoa pode ter um parâmetro geral um pouco da Masa? Me ajuda aí a entender a pergunta. Você fala assim de produtos. Isso, quais são os tipos de produto que a Masa tem? Quais são as linhas? Assim, hoje falar rapidinho aqui, só um pedacinho, que a Masa hoje você consegue ter uma linha de A, às vezes você consegue montar uma loja de tinta 100% Masa,
sem precisar de nenhuma marca parceira para ter ali. Vai ser bem atendido, porque de lá A a hoje Z. tem produtos De A a Z. premium, né? Tem lá super premium, Sim. premium, standard e econômico. São Na linha coisas imobiliária, diferentes. né? Isso. Na linha imobiliária. E hoje a Mazda ela se divide, nesse mais de 5 mil caôs em linha que a gente tem, né? Ela se divide na linha imobiliária. Isso, explica um pouco disso pro pessoal. Vamos lá, linha imobiliária. O que é a linha imobiliária? A linha pessoal? imobiliária são Palavras. tintas para pinturas de casa, né? Pô, Legal. vou pintar a parede da minha casa na área interna, na área externa. Eu quero pintar o piso da minha calçada, né? Do quintal da minha casa. Desde o início Aí, ali, na preparação. eu quero pintar uma janela, um portão com esmalte sintético que a gente tem na linha imobiliária. Então, a linha imobiliária são produtos voltados para pintura residencial. Legal. Né? Aí, essa linha imobiliária, ela se divide em grupos. Eu tenho a linha Premium, que seria a primeira linha, né? Que são tintas de um padrão de qualidade top, né? Ela tem uma resistência maior a intempérie, sol e chuva, né? As cores mais intensas. Ela tem uma vida útil maior, vamos falar assim, na resistência dela é maior. Então essa seria uma tinta premium. Onde usar ela? Área interna e externa, né? Aí saindo um pouquinho da linha premium, uma linha intermediária seria a standard, que eu posso usar ela também na área interna quanto na área externa, porém a resistência dela é um pouco mais baixa que a premium. Então, se eu tiver uma cor intensa numa tinta premium, ela vai se manter por muito mais tempo na área externa do que uma standard. Então, basicamente é isso. Aí a gente tem uma outra linha, que é econômica, né? Que é uma linha onde eu já tenho uma cobertura menor, né? E eu já não posso, ela já não é indicada para área externa. Por quê? Até dá para fazer? Dá, mas não pode. Então, A resistência dela é baixa, né? É um produto mais para a área interna, né? De uso interno, porque o sol, a chuva, com o tempo, essa absorção, evaporação de umidade, a tinta ela vai perdendo resistência. Então a econômica é uma linha mais com um pouco menos resistente. Então todas as fábricas, a grande maioria tem, né? Uma tinta premium, standard e econômica. Então isso fechamos a linha imobiliária. imobiliária. Então isso fechamos a linha imobiliária. Tá. Quais outras linhas? Fala uma outra linha que a gente A tem. linha industrial, né? Hoje, Mazda aí, um portfólio gigante da linha industrial. Quando a gente fala em linha industrial, que assusta um pouco os pintores, né? Fala, pô, vou pintar com a linha industrial, produto catalisado. Só que o cara fazendo a preparação dela perfeita ali, preparação correta, não vai ter problema nenhum com pintura. Fica show de bola. E quando a gente fala linha industrial, a Mazda tem ali desde do epóxi para me pintar uma caixa d'água interna, até um epóxi para me pintar um tanque de combustível, que vai carregar óleo diesel, querosene, nafta, gasolina. Tem um epóxi próprio para isso. Tem um epóxi para a gente pintar uma tubulação que fica enterrada. Então tem epóxi hoje para vários tipos de superfície. Precisamos entender qual tipo de superfície vai ser aplicada para indicar o melhor produto. Isso a Mazda tem hoje. Diferencial muito grande. O cara chega numa loja, pô, eu quero um epóxi. O cara tem que entender para que ele vai usar o epóxi, onde vai ser aplicado, que a gente vai indicar o melhor produto. Então, o portfolio da Mazda na linha industrial hoje, a gente pode Hoje falar que o nosso segmento industrial é muito grande. Hoje a gente tem, assim, quando a gente fala de epóxi, a gente está falando de pinturas internas. Porque o epóxi ele não tem filtro UV, cara. Então ele não pode ser usado em área externa. Porque o sol ele vai atacar com o tempo esse epóxi, ele vai desbotar, perder cor e vai calcinar, perder resistência. Então, sempre quando a gente fala de epóxi, área interna. Né? E os profissionais de pintura, às vezes, eles têm um certo receio na aplicação. Por quê? É um produto que ele tem que ser usado da forma correta. A catálise dele tem que ser precisa. Tem que usar régua ou um copo de medição. A diluição tem que ser exata. E a aplicação tem que ter a ferramenta correta. O rolo certo, que é um rolo industrial, ou se for espalhar ele no piso, tem que ter um sapato de prego para eu andar em cima, tem que ter um rodinho dentado para eu espalhar. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Né? E a gente, da área técnica, a gente sempre gosta de acompanhar. Porque é uma venda técnica, é um produto que realmente ele é um pouco mais caro. E toda vez que a gente vai fazer uma orientação, eu sempre falo para o pintor, procura um técnico. Fala com o Josimar, com o Lucas, com o Zé Carlos, comigo na minha região, né? Que eu vou acompanhar, eu vou te orientar no passo a passo da pintura. É uma garantia para ele, pintor, para o dono da obra e para nós, Mazda fábrica, né? E aí, então, nesse segmento epóxi, tem vários produtos para superfícies diversas.
com resistências fantásticas. E lembrando também que todos certificados pela Petrobras. Isso, Certificado todos têm o CRC. CRC da Petrobras. Então hoje qualquer A linha produto massa. industrial Masa é todo certificado aí. Hoje se a gente falar, igual o Josimar falou, eu quero uma tinta com laudo de potabilidade. Temos. O M298 na cor branca tem laudo de potabilidade, o M295 na cor branca tem laudo de potabilidade e o kit piscina branco tem laudo de potabilidade. Então eu posso pintar a caixa d'água para consumo. Ah, pô, Tony, igual o José, eu quero uma tinta para pintar um tanque de combustível, Temos. área interna, que vai ter lá contato com óleo diesel, nafta, querosene, gasolina, né, álcool, etanol, qualquer tipo de combustível, né? A gente tem o M680, e tem o processo de cura, tudo. Processo de preparação, né? Pô, Tony, mas eu quero uma tinta resistente e eu quero pintar uma área externa, onde vai ter incidência de sol. Aí a gente tem o Mazatane, o M677, que é um PU industrial. Esse produto, a resistência dele é gigante. A gente faz, tem um vídeo rolando aí já há algum tempo de um piso da Vale, lá no Pará, onde a gente fez uma pintura na área onde é a parte de manutenção das máquinas, né? Que tem um caminhão lá que chega a quase 50 toneladas em cima de um filme que tem uma demão de Clear e 2 demãos de Mazatane, M677. Lá resiste a 45, 50 toneladas. 50 toneladas. Então tem assim, ó, tudo isso. Então tem produtos diversos. Nesse segmento industrial, a Masa é líder no mercado. Há anos aí a gente vem sempre melhorando, sempre tendo a marca bem expressiva ali, né? E ela hoje é a número 1 quando é lembrado, quando o pessoal busca um produto de qualidade, com uma tecnologia avançada nesse segmento industrial, a Masa é a primeira. Normatizado. Então vamos lá. Já falamos aqui da imobiliária, falamos da industrial. Impermeabilizantes, né? Podem faltar ela. Isso. Impermeabilizantes. A gente impermeabilizante também é completa hoje, né? A gente tem desde do baldrame, do alicerce ali, que é nosso Masa Top, até a impermeabilização de uma laje. Então nós temos Masa Pre em paredes para parede, Masa Pre em laje para impermeabilizar uma laje. E lembrando, Masatrol para fazer um baldrame, um alicerce. Lembrando que o nosso Masa Pre em laje aceita revestimento em cima. Isso, então, é um dos únicos do mercado. Que eu posso ir lá no banheiro, no segundo piso, impermeabilizar a laje do banheiro, depois ir com a massa, a C3 e assentar piso cerâmico sobre ela. Sobre o próprio filme da tinta. E eu posso pintar ela também com tinta piso, caso eu queira. Também recebe acabamento de tinta piso. Pintura, caso queira. Aditivos plastificantes para massa, aditivo promotor de aderência. Então tem a linha completa também na linha de impermeabilizantes. Esse aditivo plastificante, o legal dele é que ele substitui o cal, né, o Masalite. Ele substitui o cal na composição da massa ali, do reboco, né, do assentamento. Qual que é a vantagem para o profissional de pintura, o pedreiro ou para o construtor? Ele vai acelerar o processo de pintura. Pô, eu fiz um reboco, eu não usei cal, eu usei o Masalite, um reboco que eu teria que esperar lá 30 dias de cura, né, que é o prazo que a gente espera para esse material alcalino do reboco não atacar a tinta ou o selador, cai para 10, 15, no máximo 10. Então aí eu consigo acelerar o meu processo com um produto específico. Então a gente tem nessa linha de impermeabilizantes, tem produtos aí. Interessante também, você falou eu falei do Masa Top, né? Hoje o nosso Masa Top ele é em balde, não temos aqui, mas balde de 14 litros, a gente consegue fazer 70 quilos. 78 quilos. 78 quilos de produto acabado com balde. E dá isso 78 metros quadrados, aplicado por demão. E nosso concorrente aí hoje ele faz 18 metros quadrados. Esse produto que o Josimar está falando, ele é o que substitui aquele impermeabilizante que vem na caixinha, né, de papelão, que ali vem areia, cimento e o líquido. E muitos perdem isso na loja, né? Porque acaba endurecendo ali o transporte. Então ele viabiliza ali, ele não é muito bacana ali para armazenar na loja, na obra, se chover, vira um transtorno. E sem contar que por ele ter areia, ele acaba se tornando mais fraco. O nosso é só o líquido. Então o cara vai fazer o quê? É muito mais barato, ele é muito mais... o cara vai ter uma economia muito grande comprando só o líquido. Por quê? É mais barato ele comprar o cimento no material de construção a granel, ou ele já tem na obra, no início da obra, que é onde usa esse impermeabilizante, do que a caixinha que vem ali, o cimento com areia, que é mais fraco do que você usar só o cimento puro e muito mais caro. Então, assim, o cimento já vai estar na obra, esse produto ele é utilizado para impermeabilizar o alicerce, o baldrame. Você já viram algumas construções que tem aquelas umidades de rodapé? Ascendente, né? Ascendente, sobe até 1 metro, 1,5 metro. É a falta de uso de um impermeabilizante, no caso no início da obra. específico.
no início da obra. Então vamos lá. Imobiliário, num contexto geral, falamos. Industrial, impermeabilizante, o que mais? Automotivo. Então vamos lá. Se quiser pintar minha casa, tem tinta. Industrial, tem tinta. Tem tinta. Aí você vai falar assim para mim, Tony, eu quero usar uma tinta mais resistente nas ferragens da minha casa. Tendo a tinta. Eu não quero usar esmalte sintético, né? Imobiliário, eu quero uma tinta mais bruta. O que dá pra gente usar? Pô, velho, é uma ferragem nova, né? Dá pra gente entrar, ou não, é uma ferragem já enferrujada. A gente tem um direto na ferrugem. 3 em 1, um convertedor de ferrugem, fundo e acabamento. Eu quero puxar esse assunto, que eu quero falar alguns pontos aqui sobre nessa parte técnica. E o primeiro ponto, vamos puxar da tecnologia do direto na ferrugem. O que vocês podem falar da tecnologia desse produto? Cara, para mim é um produto espetacular. Hoje a gente pode considerar que o direto na ferrugem da Masa é um dos melhores produtos, a melhor linha de esmalte hoje que a gente tem no mercado. Né? Porque pelo que ele traz de benefício, né? Não, ele já tem um convertedor de ferrugem assim, na formulação. Além dele ter a praticidade de ser tudo isso que o produto oferece, hoje vamos pintar um portão enferrujado com sistema convencional. Primeiro passo eu vou ter que lixar. Isso. Depois aplicar um convertedor de ferrugem. Depois aplicar um zarcão e depois uma tinta. Foram 4 mãos de obras aqui. 4. Com o direto da ferrugem, eu vou lixar, remover o pó e aplicar a tinta. Direto. Foram 2, é muito prático. Então ele traz esse benefício, né? Ele tem um aditivo na formulação dele que faz essa conversão da ferrugem em primer. Ele é um convertedor de ferrugem, né? Ele é um fundo, que ele vai fazer a função de fundo e acabamento. Show. E por ele ter essa tecnologia automotiva, né? Então quando a gente fala de automotivo, a gente fala de um produto mais nobre, né? Um produto com uma resistência maior, né? Então ele por isso que eu falo que hoje ele é o número 1 aí dos esmaltes que tem no mercado aí, né? Pelo que ele te proporciona, pela qualidade do produto. E lembrando também que por ele ser tecnologia automotiva, ele pode receber o verniz autossólido, verniz PU. Tá, então agora eu quero falar um pouco da linha automotiva. Aproveitar que o Tony tem esse viés aí, teve muito tempo aí lá na frente mesmo, na ponta, aplicando, sabe? O Josimar também. O que vocês podem falar da linha automotiva da Masa? Meu ponto de vista, eu cheguei há 4 anos, né? Então, já cheguei com o Valdemar aqui na Masa. Hoje, todas as lojas que a gente passa, estou recebendo muitos elogios da nossa linha poliéster, assertividade de cor, cobertura, uma tinta aí que ela está dando de 85% a 90% de assertividade. Então, nós estamos ganhando um mercado gigante aí na automotivo. Tecnologia cada vez mais, nossa massa poliéster, né, Tony? Veio com a tecnologia nova aí, italiana, que deixou uma massa mais macia, que não abre poro, fácil de lixar, uma secagem bem rápida, que isso traz benefício pro cliente que está usando, né? Pro profissional que está usando ali. Sabe uma coisa, Caio, que eu falo muito, que a Masa, o diferencial da Masa, é assim, ó, primeiro, o pessoal do corpo técnico, eles têm a vivência, não só eu, o Josimar, né, como os outros, eles têm uma vivência maior de conhecimento prático, de conhecer, aplicar o produto e saber. E a Masa nos dá uma abertura de poder passar a nossa opinião. A gente é ouvido, coisa que em outras empresas não é. Então, assim, a gente tem essa liberdade de chegar, testar o produto, porque, eu sou pintor. Eu sei aplicar, eu conheço o produto. Então, quando você usa um produto todo dia, se muda uma vírgula, você consegue perceber se mudou, né? Então, a gente tem essa facilidade, porque a gente está no campo. Eu, na minha região hoje, eu tenho um menino que trabalha comigo na área técnica, o Wagner, que foi pintor automotivo, que trabalhou em loja há 12 anos, conhece muito de produto. Então a gente vivencia isso numa frequência maior do que o pessoal da área técnica, que a gente está lá aplicando na oficina, lá na ternagem. Então a gente está lá aplicando e a gente consegue entender o nosso produto e comparando com as outras marcas. Então hoje a gente sabe, né, que a Masa ela invasa para outras marcas. Né? E tem muitas marcas aí que é o produto nosso na embalagem dos caras, né? E o nosso produto hoje, eu posso te falar com total confiança, a gente não perde para ninguém. A Masa hoje, no lance de tintas prontas, sistema tintométrico, a gente bate de frente, a gente está tão bom quanto, até melhor que a marca líder de mercado. Isso no segmento de tinta, nas linhas de verniz, os nossos verniz da Masa, né? É maravilhoso, cara. 100% transparente. O que o pintor quer? Um verniz transparente, de fácil aplicação, né? E
com a secagem rápida e que depois de aplicado ele não murche, ele não perca brilho. E isso a gente tem em qualquer linha de verniz nosso. Então vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui para o pessoal que está em casa entender e ao mesmo tempo o profissional de funilaria entender. Eu fui lá e eu bati meu carro. Quais são os produtos que eu vou ter que utilizar e quais são os benefícios de cada produto desde a massa? Qual é o primeiro passo? Eu bati meu carro, o funileiro vai começar a arrumar. Vamos falar, qual que é o passo 1? Vamos lá, passo 1. Primeiro, o cara vai, ou ele vai desamassar, recuperar aquela parte que bateu, ou ele vai trocar a peça. Mas vamos falar de reparação. Isso. Né? Ele vai lá, o funileiro ou o lanterneiro, ele vai lá, ele vai desamassar, ele vai passar a lixadeira naquela peça e ela vai ficar no que a gente chama na chapa nua, né? Certo. Tá ali a chapa sem nenhuma proteção, sem nenhum produto aplicado. O primeiro passo é proteger essa chapa que está exposta, para que o próprio suor da mão, né, a umidade não faça acontecer ali um processo de oxidação, Certo. que enferruje. Então ali a gente vai fazer o quê? Primeiro, o cara desamassou, mas ainda ficou um lugarzinho ondulado, ficou uma irregularidade nessa chapa. Eu preciso fazer a correção com massa. Legal. Né? Tem muito cliente que não gosta de usar massa, mas ainda é necessário, tem que usar a massa. Aí no segmento de massa, a gente tem alguns tipos de massa. Eu tenho a massa plástica, eu tenho a massa... Rápida. Massa rápida, vamos falar dela depois. A massa plástica. Eu tenho uma massa mais leve ali, mais intermediária, que é a light. E eu tenho a poliéster. Show. As três, qual que é a função das três? As três têm a função de fazer o mesmo serviço, que é nivelar, regularizar uma superfície incorreta. Então as três têm a mesma função. A diferença delas é o acabamento e a qualidade. Então vamos lá. A massa plástica seria uma massa econômica, né? Uhum. Ela é mais dura para lixar, ela é rígida e algumas são porosas. Porosa, igual quando a gente pega um soufflé ou um chocolate lá e quebra, fica cheio de furinhos. Né? Então, com isso, uma massa porosa, eu vou ter um gasto maior de fundo, de primer, para regularizar essa porosidade. Eu vou lixar ela com a lixa mais agressiva, então eu vou criar mais ranhuras. Aí o meu consumo de primer vai ser maior. A light, ela já tem um acabamento menos poroso, uma lixabilidade melhor, ela é mais macia para lixar. Agora, a poliéster é a prêmio das massas. É uma massa que não tem, no caso eu vou falar da massa, não tem porosidade, zero porosidade, tem uma secagem rápida, que é o que manda muito, que o pintor gosta, é secagem, no segmento automotivo, e o lixamento dela, macio. Você consegue lixar ela com a lixa mais fina, com isso eu vou ter menos ranhuras, menos agressão, e com isso eu consigo aplicar uma camada de fundo, de primer menor. Então eu vou ter economia de material e vou ganhar tempo. Legal. Então essa é a diferença das massas. Primeiro passo, fizemos uma massa e lixamos. Isso. Aí, a massa eu vou aplicar ela só nas partes de ondulação. Certo. Vai sobrar uma área ali onde eu tenho a chapa nua. Certo. Eu tenho que proteger essa área. O que eu vou fazer? Usar o Wash Primer. O Wash Primer é um fundo fosfatizante. Só sobre a chapa nua, não aplicar sobre a tinta e nem sobre a massa. Uhum. Então nessa chapa nua eu aplico uma demãozinha empoeirada de Wash Primer para proteger aquela área ali. Legal. Eu fiz a proteção da chapa. Próximo passo, escolher um primer para aplicar. Um primer PU de preferência. Aí a gente tem alguns padrões de primer PU na nossa linha. A gente tem um primer PU que seria um 1500, que é um mais um intermediário ali, um mais primer econômico, de entrada, né? um de entrada, que é muito bom, né? Que também não tem porosidade, a secagem é rápida. Aí a gente tem agora o 3500, que é um primer que entrou aí, está entrando no lugar de 2500, é um primer muito bom, né? Ele tem um aspecto, depois da aplicação, ele fica uma casquinha de laranja no filme dele, né? O pintor às vezes fala, puta, ele tem essa casquinha de laranja, ele é duro para lixar. Não, ele tem aquela casquinha de laranja porque o teor de sólidos dele é muito alto, ele dá muito enchimento. Então ali o cara lixou, ali é mole para lixar, não tem porosidade, então a gente tem o 3500. Aí depois disso a gente tem o 5500, que é um pré-sólidos, né? Também muito bom, enchimento, lixabilidade, né? Porosidade zero. E a gente tem um Primer PU Premium, também na linha, que tá ali, seria o superior. Hoje o que mais vende no mercado aí? Depende muito da região, mas o 3500 sai muito bem, o 5500 sai muito bem e o 1500. Então esses três aí que estão ali, tem região que vai vender mais o 3500,
tem outros que vai vender mais os 5.500, e aí vai mais regional. Né? Então aí aplicamos o primer. Show. Aí depois do primer, a gente vai fazer o lixamento dele, preparou, tá ali bonitinho. Aí a gente vai escolher o acabamento de pintura. Né? Nesse segmento, existem algumas divisões. Ou eu tenho um acabamento poliéster, ou eu tenho um acabamento PU, falando de carro. Né? Antigamente, o pessoal pintava carro com esmalte sintético e com laca. Né? Ainda tem, a gente tem esses acabamentos no sistema tintométrico ainda. Por quê? Pô, eu vou fazer uma restauração de um carro antigo, um Fusca, uma Brasília, um carro antigo, e eu quero manter a pintura original. Então eu sei que lá ou vai ser um PU, ou vai ser um laca, nitrocelulose, ou vai ser um esmalte sintético. Né? Ainda tem esses aí. A laca hoje se usa para outros segmentos. Né? Até mesmo para a linha moveleira. Linha moveleira. Então hoje, assim, ó, o que se mais usa em carro é PU e poliéster. Qual que é a diferença? A tinta PU, ela não requer o acabamento de verniz. Ela já vem ali com o verniz na fórmula, né? Ela já tem o brilho próprio. Certo. A resina dela faz com que ela dê esse brilho. Só que no PU são cores lisas, as cores primárias. É azul, vermelho, preto, branco, amarelo, né? Então não tenho cores metalizadas em PU. Né? Todo carro que tem a pintura metálica ou perolizada são os acabamentos poliéster. Aí vem lá. No acabamento poliéster eu tenho tintas metálicas, que são realmente alumínio moído para criar aquele efeito metalizado. Eu tenho as cores perolizadas, que são pérolas moídas para dar o efeito perolizado. E eu tenho também as cores lisas. E também a linha Tricoat. No sistema tintométrico. São mais de 15 mil formas. E tem também o sistema Tricoat, né? A gente não pode esquecer do Tricoat. Então, como que funciona essa parte? O cara foi lá, bateu o carro e a cor do carro dele é vermelha. Explica um pouco essa parte. O primeiro passo, quando o lanterneiro ou funileiro pega o carro, geralmente ele tira a tampinha do tanque ou uma peça do carro e leva até na loja para identificar a cor. Como que é identificada a cor? Na loja, o cliente ele tem todo o leque do ano 95, 2002 a 2011. Então, aí pelo leque ele vai identificar a cor. Ele identificando a cor, essa cor vai para a formulação. Nosso sistema, ele tem o sistema tintométrico, ele tem a balança, que é onde que o sistema dá a forma para ele pesa pigmento por pigmento. Por exemplo, vou fazer um prata bari, vai 100 gramas do alumínio graúdo, 80 gramas do azul, 100 gramas do preto, ali faz a tinta. Depois que a tinta está pronta, aí ele vai para o colorista. Aí o colorista vai acertar a tinta. Que é visual isso. Isso é visual porque o carro, às vezes, pode fazer 10 anos que esse carro está na rua. Vai lembrando, né? No cortão do jogo vai lembrando. O cara pega um branco e às vezes ele acha que aquele branco é só branco. Não é. Não é só branco. Na hora de pesar, o branco ele entra azul, ele entra um pouquinho de pigmento amarelo. Então a Mazda tem esse sistema tintométrico com quantas mil cores? São mais de 15 mil cores, né? Cara, então resumindo, a gente tem todos os produtos de todas as etapas, desde a preparação até o final e de todas as cores. E entregar o carro polido, tá? Os caras falam, pô, Josmar, entregar o carro polido como? Pô, a Mazda tem o pano microfibra, ela tem a massa de polir, a boina de polir, então ela tem tudo, né? A gente brinca muito, a gente faz meio que um desafio com o lojista ou com o pintor. Me fala uma superfície que eu duvido que a Mazda não vai ter a tinta para ser aplicada. Fala um produto aí que a gente vai falar que a gente tem. Cara, e assim, ó, a gente sabe que linha imobiliária é tudo top. Vocês falaram aqui de todas as outras linhas, tem certificações e tudo mais. Um pouco da linha imobiliária num contexto geral. Qualidade de produto, tecnologia que tem na linha. O que vocês podem falar sobre isso? Eu gosto de falar um pouco também do sistema tintométrico da Mazda hoje. São mais de 10 mil cores aí com esse leque. É o melhor custo-benefício. É o melhor custo-benefício. O lojista está muito contente. A gente recebe muito feedback de clientes aí que tem o sistema tintométrico que colocaram agora esse ano. Foram aí nas minhas regiões aí. Tem mais de 50 máquinas instaladas. E já vamos fechar agora um pouco lá também para o Pará. Vai fechar as máquinas. Custo-benefício. Custo-benefício. E a gente faz aí mais de 10 mil cores, né? Tecnologia, a gente vê aí o novo piso, né? O mais piso grafeno, que vem ganhando um mercado também gigantesco. Todo mundo que usa a tinta está totalmente satisfeito. O Nenê, ele fala um pouco da democratização que a Mazda traz para o mercado. E traz essa tecnologia para
os produtos, né? O que vocês podem falar da tecnologia do grafeno, nessa linha de produto que está sendo uma inovação que a Masa trouxe? Eu tive só ótimos resultados com grafeno. Essa tecnologia do grafeno trazendo mais brilho para a tinta piso, por exemplo, foi uma jogada de mestre, né? Que o mercado vem pedindo há muito tempo já uma tinta piso semibrilho. E ainda agora com essa maior resistência que ela deu, você vê entrando carreta, você vê entrando no estacionamento aí de lojas, carros, garagens. Então você vê hoje ele trazendo maior benefício com um produto que o cara não precisa pagar caro, igual um Mazatânium. Essa tecnologia... Aqui, ó, pro pessoal entender, dá um zoom aqui, e aí eu queria que vocês explicassem isso aqui, no caso, o que é o grafeno, e aí tá aqui, ó, mais brilho, mais ancoragem, mais cobertura e mais resistência. A Masa lançou vários itens com a tecnologia do grafeno, né? A Masa hoje é a empresa que, no segmento aí, ela tá migrando os seus produtos, na verdade agregando, né, adicionando essa tecnologia nas linhas, e está trazendo muito mais qualidade. O grafeno a gente sabe que é uma matéria-prima que ela traz mais resistência para a tinta, né, e isso faz com que o nosso produto hoje ele seja diferenciado. Então a gente tem tintas com mais cobertura, mais resistência, a lavabilidade, a tráfego, né, e com custo-benefício muito mais em conta, né, porque a gente... Algumas pessoas sabem, né, da Masa, que ela tem lá esse trabalho todo com desenvolvimento, né? A gente trabalha, é um trabalho constante, e a gente tem a fábrica de matéria-prima, então viabiliza muito o processo da tinta, né? Então a gente consegue hoje ter um produto muito bom, com preço justo, né? Eu sempre falo isso, Raio. Eu vou te dar um exemplo, voltando aqui um pouco atrás na linha, no segmento de pigmentação, né? Hoje a Masa, ela é a única empresa do mercado assim que tem um preço justo na tinta pigmentada. Vou te dar um exemplo de uma cor. Se você pegar um cereja, eu uso muito essa cor de exemplo, porque ela é muito cara. Se você pegar uma cor cereja num semibrilho de uma marca A, B ou C aí das multinacionais, vai sair uns 1.700, depende da loja, 1.500 para cima, o preço de uma lata pigmentada nessa cor. Na Masa, né, com a margem já do lojista, acho que ela vai chegar a uns 850. Com a mesma tecnologia, mesma garantia. Mesma garantia. É a democratização do personagem. Exatamente. E a Masa produz 100% do pigmento dela. E a gente faz assim, ó, eu brinco muito com isso na minha região. Eu falo, cara, usa, eu te dou a mesma garantia, a mesma qualidade da marca A, B ou C. Leva. Né? Se não te atender, você pode me devolver que eu te devolvo seu dinheiro. Então, e eu queria que você falasse isso na linha automotiva. Na linha automotiva é a mesma pegada. Vou te dar um exemplo. Na minha região eu estou crescendo, graças a Deus, a gente vem crescendo gradativamente no segmento automotivo, porque era uma região que a gente não tinha um trabalho muito focado em automotivo, né? E hoje a gente vem conseguindo crescer. Eu falo da minha região, mas a Masa no geral. Né? Eu acompanho isso no Brasil todo. Né? Então hoje, aquele profissional de pintura, o pintor mesmo lá da oficina, né? Ou o dono do carro, que às vezes ele pode também ir lá e falar, não, eu quero esse produto. Cara, usa a Masa sem medo, porque os nossos produtos hoje são tão bons quanto, ou até melhores que muitas marcas. E eu tenho certeza do que eu estou falando, que eu sou pintor, é melhor. Tinta com mais cobertura, verniz com mais resistência, né? Então a gente está falando de tecnologia. Hoje a gente tem um dos melhores engenheiros químicos do mercado no segmento automotivo. O cara é uma fera no que ele faz, ele veio de outras fábricas, ele ajudou a desenvolver marcas que são muito expressivas no mercado, ele conhece. E a Masa hoje tem matéria-prima de qualidade, né, para isso. Então o segmento automotivo da Masa hoje é tão bom que a gente invasa para outras marcas. Nem sei se pode falar isso aqui, mas a gente, se não puder, corta, mas a gente tem multinacional que a linha de repintura deles é a nossa tinta que está na lata dos caras. Exato, exato. Para a Masa invasar para uma multinacional, isso quer dizer que os nossos produtos são bons, porque os caras não iam vir aqui e muito testar, e foram meses. Teste, assim, o cara que testa a Masa, ele dificilmente vai deixar de usar ela de novo. Nesse contexto do automotivo, Josi, quer fazer algum adendo aí sobre o que o Tony falou? O Tony falou tudo aí, não tem que falar, mas testar, pessoal. Testa o produto, leva, confia na marca, que vocês vão ver que o produto tem qualidade. É uma coisa que eu sempre falava até para os outros representantes, na época que eu estava aqui na área técnica, né? Eu falei, pessoal, eu testei, eu apliquei, pode indicar sem medo. Né? Eu sempre falei isso para os outros representantes. Fala para o cara, leva, usa. Se der problema, você pode me chamar que eu toco para você. E não vai dar, não dá.
Então, esse trabalho, essa firmeza no chegar e oferecer tanto para o pintor, né, quanto para o lojista, pode ir sem medo. Eu vou te dar um exemplo como que eu faço. Às vezes eu chego numa cidade para tentar vender o produto e eu tenho, às vezes, alguma rejeição de uma loja. Eu tenho a marca BOC aqui, eu não vou trabalhar com a tua. Beleza, não tem problema. Eu vou lá na lanternagem, na oficina, levo o produto, aplico, mostro e o cara gosta. Aí ele vai procurar. E aí não tem. Aí eu vou lá na loja e falo pro cara, é o seguinte, o cara quer. Você vai me deixar vender direto para ele? Não, então, meu parceiro, o cara nem compra. Estratégia de venda. Na prática, sendo aplicado, o benefício é diferente, né? Isso aí o cara falou, vai lá na loja tal que lá tem. Aí eu chego primeiro que o cara vai vir aí procurar. Coloca uma caixinha, vamos começar. E dessa caixinha vão para 2, 3, e aí o negócio pega que vai embora. Eu tive com a Carol em maio, junho ou maio, não lembro agora, Carol lá do Mato Grosso, e aí a gente foi fazer um teste no cliente lá em Sinop. Sinop não, Sorriso. O cara é outra marca, 100% outra marca, e liberou um espaço pra gente fazer um teste. O colorista dele foi, aplica a nossa tinta aí. Lembra, levamos um Prata Bari. E aplica da sua outra marca aí, vamos ver a cobertura, como que tá, ver a assertividade de cor, né? O colorista ficou louco. O colorista, cara, tá batendo em cima, sua tinta bate em cima aqui da nossa marca, não. Então tem que acertar, a sua não precisa acertar. Já posso entregar direto pro cliente. Tanto é que esse cara veio agora aqui na Masa, teve na Masa aí, virou cliente nosso através dessa visita aí. O cara fez o treinamento aqui na Automotivo, ficou bem bacana. Então, assim, em toda a linha, o cara testou. Imobiliária, automotiva, industrial, impermeabilizantes. A Masa hoje tem produtos para combater, para brigar de igual para igual com qualquer marca. Né? Então a gente tem uma tecnologia muito boa, a gente tem um corpo técnico muito bom, representantes muito bons. Então, assim, é uma marca que vem crescendo muito. A gente sabe do diferencial, essa proximidade que a gente tem. É uma empresa que nos deixa com as portas abertas para trazer dúvidas, questionamentos. Né? A gente senta junto com o pessoal do laboratório. Né? Eu falo que eu trabalhei numa empresa que eu nunca nem imaginei como era o laboratório de lá. Aqui não, aqui a gente vai lá, fala direto com o Valdemar, com o Brito, com o Cristiano, né? Com o Nenê, com o Marcelo, com vocês, o Martin. Então, é uma empresa. Acho que isso, esse ambiente familiar faz com que a gente consiga crescer dia a dia, né? Porque a gente está aqui para o mesmo. Todo mundo tem o mesmo interesse, né? Em crescer, em vender, em levar produtos de qualidade para o pintor. Porque eu brinco muito com os caras, falo, cara, eu sou o primeiro a defender vocês, porque eu sou pintor. Se o produto tiver alguma deficiência, tiver alguma coisa que não está dentro do padrão, eu vou brigar, eu sou o primeiro a questionar, né? Porque a gente está ali no dia a dia, a gente sabe da dificuldade. E a Masa, cara, assim, sem palavras, hoje é a marca em ascensão. Às vezes nos treinamentos que a gente faz aí no Brasil, apresenta os técnicos ali, todo mundo, né, da equipe, antes de começar o treinamento, e tem vários questionamentos. Fala, pô, Josimar, vocês são em 5 no Brasil todo, cara. Como é que vocês dão conta? Mas, pô, cara, não tem problema. Não tem problema. Então, o nosso chamado, nossa coisa de chamar técnico é muito pouco, cara. É mínimo, né, Tony? O tamanho do Brasil hoje é mínimo. Dúvidas todo mundo vai ter. Dúvidas tem, direto. Dificuldade às vezes aparece. É normal ter reclamação, qualquer fábrica tem. Mas o diferencial da Masa é o atendimento. Sim. O cara rápido, liga, né? Rápido. Ele liga, o pessoal já resolve ali na hora. Porque, assim, eu como pintor eu posso falar abertamente. A gente tem, às vezes, muitas reclamações de produto. Estou falando no caso da Masa, falando num contexto geral de tintas, né? Que aí é um pouco de, às vezes, falta de conhecimento do profissional, né? De uma explicação um pouco maior. Isso é em toda a marca. Legal, isso é importante. Então, assim, e hoje o pessoal, eles estão se aperfeiçoando mais. O profissional de pintura, ele está se aprimorando, ele está buscando aprender, está investindo em técnicas, em ferramentas de qualidade. Então, hoje, o pintor de hoje não é mais aquele pintor de 10, 20 anos atrás. Hoje, o pintor de hoje, ele tem a internet com uma puta de uma ferramenta que auxilia ele demais em conhecimento técnico, né, em técnica de aplicação, em conhecimento do próprio produto. Né? Então, isso facilitou muito o trabalho do corpo técnico das empresas. Estão acompanhando a evolução das fábricas. Né? Isso. Os pintores estão... Bom, pessoal, queria agradecer o tempo de vocês. E eu queria, pra gente finalizar, que vocês deixassem um recado aí. São 2 pessoas que começou lá de baixo, contou a história aí, e hoje chegou no nível gerencial, faz treinamento nível Brasil. O Tony tá super sucesso aí na representação. Dá um conselho aí para um pintor, para um amigo, para um parceiro. O que vocês podem finalizar aí o podcast? Da minha parte, eu tenho que agradecer, né? Agradecer a Masa pelo espaço que me deu,
pelo apoio aí. E falar pra todo mundo, gente, acredita, estudem, apliquem, teste e produto da Masa que vocês testarem, vocês vão usar. Não tenha dúvida disso. É isso aí, né, Tony? E onde que o pessoal te encontra, Josi? Vocês vão me encontrar na rede social, no Instagram, josimar.tecmasa aí, e na rua, no Brasil todo aí. Se quiser marcar o treinamento. Marca o treinamento aí, me chama que eu vou. Vai. Me chama. Qualquer canto do Brasil aí, só me chamar. A gente não tem tempo ruim, não. Qualquer canto aí a gente tá. É isso aí. Bom, da minha parte, a orientação que eu deixo é que o pessoal, assim, ó, procure aprender. Conhecimento nunca é demais. O que nunca ninguém vai tirar de você é conhecimento. Escute, procure estar próximo de pessoas, das pessoas certas, né? Para que você ganhe conhecimento. Eu falo, Caio, essas embalagens tem todas as informações do produto ali atrás. Então, se o cara lê o que está escrito No ali site também. no site, Sai da né, são muitas informações. Seguir o que tem ali não dá errado. Né? E a facilidade que o pessoal tem de falar com um profissional da área técnica, de falar com alguém da Masa é muito grande. Pô, tem dúvida? Não fique com dúvida. Não aplique o produto com dúvida. Liga para o Josimar, para o Lucas, para o Zé Carlos. Liga para mim, eu gosto muito de atender a área técnica ainda. Atendo, o pessoal me chama ainda. Pô, você está na área técnica? Tony? Não tô, mas eu posso te ajudar. Mas depois pede opinião pro pessoal lá que é da Masa, né? Para você não ficar sem garantia. Mas é isso aí, cara. É acreditar. Acredita. Tudo que você faz com amor, com dedicação, dá certo. Eu também sou muito grato à Masa pelo que ela me proporcionou e me proporciona na minha vida, né? Eu posso ir além, porque hoje a gente vai passando de geração a geração. Hoje eu tenho um filho aqui que é técnico na Masa. Ah, é verdade. O Lucas, né? Eu não... Show, pai. Isso, eu não trato como filho, eu falo que ele tem que fazer 3, 4 vezes melhor, né? E eu brinco ainda, eu falo porque ele veio para a Masa por mérito mesmo, é um menino que está começando o trabalho e graças a Deus vai bem, né, Josi? Sim, excelente. Tá indo muito bem, a gente puxa a orelha, corrige, mas é um cara que conhece muito também, né? Legal. E eu sou muito grato à Masa por isso também, né? Por tudo que ela fez por mim. Hoje eu sou o profissional que eu sou, graças ao que eu aprendi lá atrás em outras empresas, mas graças à Masa que me deixou aí livre para aprender, até acesso. Vou te dar um exemplo com o Britinho. Eu lembro que lá atrás, antes de estar aqui, um cara sempre falava assim para mim, o dia que você quiser aprender realmente sobre linha imobiliária, vai trabalhar com o Brito. Ele é um cara que ele gosta de ensinar. E eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com o Britinho. O Valdemar é um cara que eu já tinha trabalhado com ele em outra empresa, né? Ele brinca ainda que quando ele me contratou nessa outra fábrica, eu cheguei lá com uma botina, canivete no lado, verdade mesmo, chapéu, e eu era técnico. E cheirando bosta de De cavalo. vaca. Isso. E aí, quando a gente trabalhou junto, eu aprendi muito com ele. E quando eu vim para a Masa, Deus me agraciou aí, né, a conseguir fazer com que o Nenê trouxesse ele para cá. Você vê como que é o mundo da tinta, né? Um pouco sobre a cultura da Masa, família e tudo mais. Eu acho que a palavra que traduz tudo aí, Masa, é a gratidão. Gratidão. Né? Gratidão só. Nenê, o Marcelo, Eu Soito, falo todo pra minha mundo. esposa, né, converso com Éder. ele, sempre falo, Leão Tintas foi minha escola, a Masa é minha faculdade, eu quero fechar meu doutorado. É aqui que eu quero ficar. A gente brinca muito aqui, o amor que a gente tem pela empresa É muito cara, grande. eu falo. Mas, cara, assim, a gente pode, a minha carreira é aqui, né? Aqui é onde do segmento de tinta, né? Se um dia eu tiver que sair daqui, você vai me ver mexendo com cavalo e com boi, mas não vai me ver mexendo mais com tinta, só se for na Masa. Quero agradecer muito aí pelo tempo de vocês, por essa aula aí um pouco, falamos um pouco meio rápido, né? Mas tem palestra aí do Josi, do Tony no YouTube, nós estamos em todas as redes sociais, tem o MasaCast no Spotify, então você tá indo viajar, tá em algum lugar, na academia, dá pra ouvir. Quiserem conhecer um pouco mais a história dos dois, vou deixar o Instagram deles aí na tela. E é isso, galera, tem palestra no YouTube repetindo aí, quiser marcar um treinamento com eles, é isso, beleza? Vamos lá, Vambora, vamos acelerar e a Masa colorir no Brasil. Chama!